Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franquelina da Silveira. Como é que tá vocês? Vocês estão tudo bem? Como é que tá a sua casa, a sua família, a sua parentela? Eu desejo que estejam todos bem, né? E que Deus possa derramar cada dia graça sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, da sua parentela, e que esse ano seja um ano diferente. Que esse ano seja um ano totalmente alegre, de paz. Nós ainda estamos sim no meio de uma pandemia, mas eu acredito que vai estar passando. Logo, logo nós vamos sair dessa situação, mas nós precisamos continuar tendo as medidas necessárias, né, para a gente não espalhar esse vírus, né? Ao sair, lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, usar máscara, evitar aglomerações, não compartilhar objetos, tá certo? Então, que os meus amados eles possam estar forte, firme, que vocês possam continuar desse jeito, que eu acredito que Deus ele vai nos dar a resposta, que Deus ele vai nos tirar dessa situação, tá certo? Hoje a nossa atividade, meus queridos, ela vai ser sobre a correção da nossa prova, da prova que nós fizemos no dia 9 agora, certo? Que todos fiquem atentos, observe todas as respostas, o comentário que eu vou fazer sobre cada uma, e lembrando que também eu vou falar sobre as pessoas que ficaram de recuperação e sobre as pessoas que vão fazer um trabalho de pesquisa, tá certo? Assista o vídeo, não deixe de assistir, porque é importante, tá certo, meus queridos? Observe detalhadamente cada questão, cada resposta e fique atento. Possa ser que você ficou de recuperação, tá certo? Aquele que não conseguiu atingir a média 6 vai fazer um trabalho pesquisado, que eu vou estar falando aí no vídeo, na sequência, tá certo? Então, mais que Deus possa abençoar cada um de vocês. E vamos agora para a nossa correção, vamos agora para os nossos slides, tá certo? Pronto, né? Vamos para a nossa correção da avaliação bimestral. Nós vamos corrigir a nossa prova, que foi feita dia 9, né? Dia 9 de abril. A prova esta que continha, né? Tinha 8 questões, 7 questões objetivas e uma subjetiva, né? Onde alguns alunos tiraram nota boas, outros não tiraram, certo? Então vamos lá para a nossa correção, ok? Então essa avaliação, a avaliação que nós fizemos, ela tinha como temática o esporte. A habilidade de conhecimento, identificar as transformações históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas, né? Como doping, corrupção, violência, etc. E a forma como as mídias os apresentam. O objetivo específico, né? Ou objetivos específicos, transformações históricas do fenômeno esportivo. Proposta de atividade, ou seja, a nossa prova, ela tinha 3 conteúdos: o tênis, esporte de precisão e jogos de dados, né? Chamados jogos de dados de salão, certo? Vamos lá para a nossa correção agora. Pronto. Primeira questão, né? Primeira questão antes de ser jogado com raquetes, o tênis tem suas origens em modalidades disputadas na antiguidade, apenas com a palma das mãos. Existe registro de que esse fato ocorria desde o Egito até a Europa. O século que ocorreu esse registro de jogos disputados apenas com a bola e as mãos foi o século V, certo? Então foi exatamente no século V que começou a se observar os primeiros registros, né, desse jogo, desse esporte que futuramente ia ficar tão conhecido, o esporte, né, que na verdade era jogado com apenas a palma das mãos. Então, resposta correta, o item A, o século V. Vamos lá para o item 2, para a questão 2, né? O tênis é um esporte praticado individualmente ou em duplas. O objetivo é rebater a bola para a quadra adversária até que seu oponente não consiga rebatê-la de volta. Alguns torneios de tênis são bastante tradicionais e vencê-los proporciona um status maior entre os tenistas. O conjunto desses torneios é chamado de Grand Slam, que é composto de 4 torneios. Dos torneios abaixo, o que não pertence ao Grand Slam é o OA. E tem a Wimbledon, Roland Garros, aberto dos Estados Unidos, aberto do Brasil, né? Então,
Tanto o Wimbledon, como o Roland Garros, como o Aberto dos Estados Unidos, são torneios que pertencem a esse grande slam. O Brasil não. O Brasil é um aberto do Brasil. O Brasil tem esse torneio, o Aberto do Brasil, porém, ele não é pertencente ao grande slam. Então, a resposta correta, item D, o Brasil, o Aberto do Brasil, não pertence ao grande slam. Terceira questão, uma questão aqui ela é subjetiva, né? Que perguntava o que torna o tênis um esporte com características levemente diferentes, é o tipo de quadra em que a partida é disputada. No entanto, defina quadra de saibro, quadra de grama e quadra de piso rápido ou piso duro, ou seja, defina as suas características. Então, nessa questão, você ia dizer quais eram as características de cada uma dessas quadras. Por exemplo, a quadra de saibro, né? Saibro é basicamente composta por terra batida, o que torna o jogo um pouco mais lento do que em outras quadras, né? Então, o saibro é uma quadra de terra batida, na verdade. Grama dá ao jogo uma maior agilidade, porém a irregularidade do piso também pode resultar em jogadas inesperadas, certo? Grama bem mais complicada do que de saibro, né? E o piso rápido ou piso duro, as quadras de piso rápido costumam ser de grama sintética ou de cimento, mas também pode ser constituída de materiais como asfalto ou madeira, né? Então já a própria palavra está dizendo piso duro, né? Piso rápido ou então piso duro, certo? Então vamos agora para nossa quarta questão. O esporte faz parte da cultura corporal da humanidade. Há muitos e muitos anos ele não surgiu em um passe de mágica, né? É resultado de um longo processo de transformações que ocorreram durante a história. No entanto, estudos apontam que o termo esporte só aparece no século XV. O país onde aparece pela primeira vez o termo esporte, segundo os estudiosos, foi no Brasil, Grã-Bretanha, França e Japão. Pronto, na Grã-Bretanha. Foi exatamente na Grã-Bretanha onde começou a surgir esse termo esporte que hoje é tão popular, que hoje é tão famoso, que nós temos tanto uma dimensão grande de tipo de esporte. Então, não foi no Brasil. Hoje o esporte no Brasil é muito conhecido, na França também, no Japão, mas onde tudo iniciou, onde apareceu pela primeira vez o termo esporte, foi na Grã-Bretanha, item B. Vamos lá para a quinta questão. Estamos o tempo inteiro expostos a todos os tipos de doença. Um simples descuido já pode ser suficiente para o sistema imunológico não dar conta de fechar todas as portas do nosso corpo, que são suscetíveis a alguma infecção ou vírus. O hábito que não nos ajuda a brindar a nossa imunidade contra qualquer complicação médica. Então nós temos aqui uma pergunta, na verdade são duas, né? A quinta e a sexta são perguntas relacionadas ao Covid-19, assunto que nós estamos aí com mais de um ano já comentando, né? Então ele está perguntando qual o hábito que não nos ajuda a brindar o nosso sistema imunológico, né? Contra as complicações. Então, primeiro item A, dormir pouco tempo durante a noite. Então, meus queridos alunos, evite de ficar até tarde da noite, até as 4 horas da manhã, sem dormir, jogando, fazendo alguma coisa no Facebook, alguma coisa desse tipo, porque vai prejudicar o seu sistema imunológico, tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Praticar atividades físicas, evitar vícios como álcool e tabaco, ter uma alimentação saudável e dormir bem, né? Dormir bem. Dormir bem é bom para o nosso sistema imunológico. Então, a resposta certa é o item A. A sexta questão é o Covid-19 é uma doença infecciosa causada por um novo vírus que nunca havia sido identificado em humanos. O vírus causa uma doença respiratória semelhante à gripe. Das atitudes abaixo, a que ajuda na proliferação deste vírus é: item A, lavar as mãos com água e sabão.
cobrir o nariz e a boca ao respirar ou tossir, compartilhar objetos pessoais, evitar aglomerações se estiver doente. Claro e evidentemente, né, que compartilhar objetos pessoais vai transmitir, vai ajudar na proliferação deste vírus, certo? Então, o que é que nós devemos fazer? Lavar as mãos com água e sabão, cobrir o nariz e a boca ao respirar ou tossir e evitar aglomerações se estiver doente, certo? Então, tanto lavar as mãos, como cobrir o nariz, como evitar aglomerações, isso aí vai nos ajudar para nós não deixar que esse vírus se espalhe. Mas se nós compartilharmos objetos pessoais, vai ter uma possibilidade desse vírus contaminar alguém, se esse objeto estiver contaminado, tá certo? Então vamos lá para a sétima questão. Os esportes de precisão são as modalidades esportivas em que objetos são arremessados, lançados, visando acertar um alvo que se encontra parado ou em movimento, ou seja, cujo objetivo é tentar aproximar um objeto o máximo possível de um alvo ou atingi-lo. Com base na informação acima, o esporte que não é um esporte de precisão é o arco e flecha, dardo de salão, boliche ou ciclismo, né? Então, como está falando, o esporte de precisão é um esporte que precisa muito, que tem que ter um alvo para você acertar, certo? Você vai lançar um objeto em um alvo. O arco e flecha, pela própria imagem, dá para perceber que tem um alvo para você acertar. O dardo de salão, do mesmo jeito. O boliche, do mesmo jeito. Então, o ciclismo não. Então, a resposta correta seria a D, ciclismo, né? O ciclismo não é um esporte de precisão. Oitava questão. O jogo de dardo é aquela brincadeira de tentar acertar um pequeno dardo dentro de um círculo. Acredita-se que este jogo pode ter iniciado há muitos anos com soldados que, durante seu tempo livre, lançavam objetos semelhantes a pequenos dardos em direção ao fundo de barris de vinho emborcados. Com o passar dos séculos, essa prática corporal foi se aperfeiçoando e o jogo de dardos foi se popularizando em diversos lugares do planeta, principalmente nos bares da Inglaterra. Estima-se que existe por volta de 300 mil praticantes desse esporte em todo o mundo. O número de praticantes deste jogo no Brasil chega aproximadamente a 5 mil praticantes, né? Ou seja, é um esporte que não é muito popular no Brasil. Nós sabemos que o esporte popular no Brasil é o futebol. Já na Inglaterra, esse esporte é como se fosse o futebol aqui no Brasil, certo? E são por volta de 300 mil praticantes em todo o mundo. Já no Brasil são apenas 5 mil praticantes, tá certo? Então esta foi a nossa prova, né? A correção da prova, que era composta de 8 questões, onde 7 objetivas e uma subjetiva, tá certo? Agora nós temos aqui um trabalho de recuperação bimestral. Qual vai ser o nosso trabalho de recuperação bimestral? Para que esse trabalho de recuperação bimestral? Para recuperar, certo, as notas, para que você não fique com uma nota baixa, para que você não fique com nota vermelha, para que quando você chegar ao final do ano, você passe direto. Então, qual é esse nosso trabalho? Nosso trabalho é um trabalho de pesquisa, exatamente sobre o assunto que nós diremos que tinha na prova. O tênis, o esporte de precisão, jogos de dados de salão. Então você vai fazer uma pesquisa, você vai em revista, vai em livro, vai em jornais, pode ir na internet, você vai pesquisar sobre o tênis, sobre o esporte de precisão, sobre o jogo de dardo de salão, certo? Uma observação, cada assunto desse tem que ter no mínimo 20 linhas. Pode ser digitalizado, você digitaliza, bate uma foto, manda para mim, ou então pode ser copiado à mão no caderno e manda para mim. Lembrando que cada assunto, o tênis tem que ser 20 linhas, esporte de precisão, 20 linhas, jogo de dardo de salão, 20 linhas também, certo? Para esse trabalho, para ajudar na nota de vocês, vocês podem pesquisar em qualquer canto que vocês quiserem pesquisar. Quem vai fazer o trabalho de pesquisa? Quem é que vai fazer esse trabalho? É todo mundo? Não. Não é todo mundo que vai fazer o trabalho de pesquisa.
preste bastante atenção. Quem vai fazer esse trabalho de pesquisa é quem não atingiu a média 6. Você tirou um 5, você tirou um 4, você tirou um 3, você tirou um 2, isso ficando na sua média final vermelha, sua média final ficou com 5, 4 ou menor, você vai fazer esse trabalho. Você vai pesquisar, você vai falar sobre o tênis, você vai falar sobre o esporte de precisão, você vai falar sobre os jogos de dados de salão, certo? Vai pesquisar na internet, onde você quiser pesquisar. Depois eu vou estar colocando no grupo a lista do pessoal que ficaram de recuperação, tá certo? E quando essas pessoas fizerem a recuperação, aí eu vou colocar a lista com todas as notas de vocês, tá bom? Então, lembrando uma coisa, lembrando aqui que esse trabalho que vocês vão ter que me entregar até 5 horas da tarde. Isso é de hoje. Hoje, sexta-feira, você vai entregar até 5 horas da tarde esse trabalho, tá certo? O trabalho eu recebo só até 5 horas da tarde, viu? De que é composta a minha média final? Como é que é a minha média final? Como foi que o professor Valdeon, ele lhe avaliou? Na verdade, o processo de avaliação que eu fiz, que eu estou fazendo com vocês, são 3 tipos de avaliação. Eu tenho uma nota 1, tenho uma nota 2 e tenho uma nota 3. A nota 1 fala sobre a avaliação de aspectos qualitativos, ou seja, avaliação qualitativa, né? O que foi que eu olhei nessa avaliação? Essa avaliação vale de 6 a 10, certo? Ou você ganha um 6, um 7, um 8, um 9, um 10. Eu vou olhar o que? A responsabilidade. Se você teve responsabilidade de fazer a sua atividade. Eu vou olhar o comportamento. Se você é um aluno comportado, que quando a gente coloca alguma coisa no grupo, você não fica falando, você fica dizendo coisa. Se você tem autogestão, se você consegue organizar as suas atividades, se você consegue organizar os trabalhos, o horário, se você tem um horário para estudar, se não tem, tudo isso é uma autogestão. O respeito, né? Respeitar também, respeitar os colegas nos grupos, respeitar o professor, também olhei para isso. E a assiduidade, né? A assiduidade é se você entregou a atividade no horário certo. Certo? Geralmente eu boto até 4 horas. Se você entregou até 4 horas, você entregou depois de 4. Se você só entregou no outro dia, claro que tem aqueles casos que o pai liga para a gente pedindo para mandar depois, tá certo? Então, a primeira nota vai ser baseada nisso aí. Responsabilidade, comportamento, autogestão, respeito, assiduidade, essa nota vai valer de 6 a 10. A segunda nota é a avaliação parcial. Nessa segunda nota, o que é que a gente vai avaliar? As atividades semanais, avaliação parcial, trabalho individual, trabalho em grupo, pesquisa orientada ou seminário. Como nós não tivemos avaliação parcial, nós não tivemos trabalho individual, nem trabalho em grupo, e nem teve nenhuma pesquisa orientada, a única pesquisa que nós vamos fazer agora na recuperação, então o que foi que eu avaliei vocês? As atividades, certo? E a nota 2 é de 0 a 10. Se você não fez nenhuma atividade, sua nota é 0. Se você fez todas as atividades, sua nota é 10. Se você fez só metade, sua nota é 5. Então, essa nota 2 vai depender muito das atividades que você fez, tá certo? E a nota 3, que é a avaliação bimestral, que é exatamente a avaliação que vocês fizeram agora dia 9, né? Avaliação bimestral disponibilizada no Google Formulário, certo? Então, essa é a terceira nota. Então, como é que vai acontecer? Você vai pegar a primeira nota, mais a segunda nota, mais a terceira nota, vai somar. Somar e dividir por 3 vai ter a média final. Então, somando essas 3 notas, você não conseguiu um 6, você vai fazer o trabalho de pesquisa, certo? Lembrando, só vai fazer o trabalho de pesquisa quem não atingiu um 6, somando essas 3 notas. Somando as 3 e dividido por 3. Depois eu vou colocar no grupo as pessoas que vão fazer o trabalho de recuperação paralela. E depois, quando eles fizerem esse trabalho de recuperação paralela, eu vou colocar a lista de todo mundo, certo? Então, vou dar um exemplo. Vai que eu sou aluno, o Valdão é aluno. Vai que na nota 1 eu tirei um 8, certo? Na nota 2 eu tirei um 9. E na nota 3 eu tirei um 4. Então, o 8 com 9 dá 17, 8 com 9 dá 17, 17 mais 4 vai dar 21. Então, vou pegar 21, vou dividir por 3, então a minha média vai ser 7. Então, por isso que é bom você
ter responsabilidade, comportamento, autogestão, respeito, assiduidade. E por isso que é bom você fazer todas as atividades, porque se você tirar uma nota baixa na avaliação bimestral, as outras vão compensar, tá certo? Então, meus queridos, eu conto com a participação de todos, a todos assistam esse vídeo e quem vai fazer o trabalho de recuperação final? Somente aquele pessoal que não atingiram os 6 que eu vou mandar no grupo, tá certo, meus queridos? Pronto, meus queridos alunos, né? Acredito e creio que vocês devem ter assistido o vídeo. Assistam uma vez, 2 vezes, 3 vezes e fica atento, certo? Naquelas observações que eu falei sobre a questão da avaliação, da nota 1, da nota 2, da nota 3, juntando essas 3 notas para ter a média. Aquele aluno que não conseguiu atingir a média é exatamente o aluno que vai fazer o trabalho de pesquisa para recuperar esta nota, certo? Se você não conseguiu tirar um 6, você vai fazer esse trabalho de pesquisa e lembrando que esse trabalho tem que ser entregue hoje, tá certo? Até 5 horas da tarde, que é para não ter tempo de corrigir e verificar se você melhorou a sua nota, tá certo? Não deixe de fazer o trabalho, certo? Lembrando que eu vou postar no grupo o nome e a relação das pessoas que ficaram de recuperação, tá certo, meus queridos? Então, o mais que Deus possa vos abençoar profundamente, que você tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado, e acredite, meu querido, que nós vamos sair dessa situação, acredite que Deus ele vai fazer o impossível acontecer, ele já está fazendo, estamos sim ainda na pandemia, mas Deus vai nos tirar desse cativeiro, tá certo? Que Deus ele possa abençoar a sua casa, a sua família, toda a sua parentela. Fique em paz, tá bom, meus queridos? E não esqueça de fazer a atividade de recuperação aqueles alunos que estão de recuperação. Tchau, um abraço do professor Valdeon e eu fico no aguardo dos seus trabalhos de pesquisa, tá bom? Tchau, até breve.